Segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Diante de uma realidade totalmente destruída, Eliseu vai fazer uma profecia que aos ouvidos daqueles que a ouviram, parecia absurda, porque havia uma fome muito grande em Samaria, e Eliseu vai dizer exatamente isso aqui, segundo o livro de Reis, capítulo de número 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Imagine um tempo em que a crise estava tão severa em Samaria, que uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. E aí Eliseu, como profeta, se levanta e diz: amanhã, quase a esta hora, haverá farinha na porta de Samaria, vendida a um ciclo de prata. E 2 medidas de cevada, vendido por um ciclo de prata. Quer dizer, os homens ouviram isso, e muitos acharam absurdo aquilo. Imagina, não tem nem tempo para que isso aconteça, não tem nem tempo hábil para que isso aconteça amanhã, perto destas horas. Mas é aí que está o bonito do milagre, porque o milagre não é para quem quer milagre. Sabe qual é o erro das pessoas? Elas acham que basta querer o milagre e elas vão viver o milagre. Só que o milagre não é para quem quer, o milagre é para quem crê. Porque o milagre requer que a pessoa creia no sobrenatural, que o impossível pode se tornar possível, e que o sobrenatural possa se tornar natural. Isso é fé. Fé é isso, é o impossível se tornar possível e o sobrenatural se tornar natural. Isso é fé. Quer dizer, a pessoa quer milagres, mas sem fé ela não vai viver isso. Sem fé ela não vai viver milagres. Eliseu está dizendo algo que aos olhos de muitos e aos ouvidos de muitos era impossível que isso acontecesse. Mas eles não queriam um milagre, eles não queriam pôr um fim naquela situação. Só que para viver aquilo, a fé se faz necessária. Milagres não são para as pessoas que querem, mas são para as pessoas que creem. Diga: os milagres são para as pessoas que creem. E você crê? E se eu dissesse para você agora, como profeta de Deus, que amanhã, perto desta hora, você estará de posse do seu milagre? O que você faria? Ô pastor, seria muito bom, hein? Eu queria um milagre, mas se você só querer e não tiver fé, não vai acontecer nada. Porque o milagre não é para quem quer. Todo mundo aqui quer milagres. Puxa, pastor, se esse problema amanhã, perto desta hora, já estivesse resolvido, pastor, que bênção seria. Mas se você crer, isso vai acontecer, viu? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Desocupe as suas mãos. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado, todo-poderoso, em
envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produz o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Depois da morte de Salomão, diz a palavra de Deus que o reino de Israel foi dividido, e ficou uma parte comandada pelos reis de Judá, e outra parte comandada pelos reis que se constituíam como rei de Israel. A capital do governo passa de Jerusalém para Samaria. Samaria começa a ser habitada pelos reis que se intitulam reis de Israel. Um destes reis, depois de Salomão, você já ouviu falar dele, porque ele foi rei de Israel nos tempos do profeta Elias, e o nome dele era Acabe. Acabe era um homem pagão. Ele começou com a fé em Deus, só que aí no decorrer ele casa com uma mulher que ela cria numa divindade pagã chamada Baal, e Acabe se desvia e começa a ir atrás do paganismo. Acabe morre e o seu filho Jorão assume o trono de Israel. Só que ao contrário de seu pai, Jorão não era pagão. Ah, pastor, isso era bom. Jorão era ímpio mesmo. Quer dizer, em vez de pagão, ele era ímpio mesmo. Ele era ímpio, seguia a impiedade e não tinha temor de Deus. Muitos conflitos Jorão enfrentou no seu reinado. Jorão enfrentou guerras contra os moabitas, ele enfrentou guerras contra os sírios, mas a pior de todas as guerras que ele enfrentou foi essa que nós lemos aqui no capítulo 6 de 2 Reis. Porque diz aqui no capítulo 6, no versículo 24: e sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas. Algumas traduções dizem de cebolinhas, porque esse esterco de pombas, um cabo de esterco de pombas, sabe aquela cebolinha branquinha que a gente usa para conserva? Aquela cebolinha pequenininha, seria essas cebolinhas, e alguns chamavam de esterco de pomba, não é? E era vendido por 5 peças de prata. Você está entendendo porque era até absurdo o que Eliseu havia dito? Porque se um quarto, imagine uma palma de mão, divida em 4, um quarto dessas cebolinhas era 5 peças de prata, ele me dizer que praticamente uma porção de farinha, 1 quilo de farinha, seria vendido por um ciclo. Quer dizer, era um absurdo para a atual condição que a cidade estava. Sitiada, uma inflação como nunca antes houve na cidade, tudo caro, as pessoas passando fome e necessidade. E aí um dia o rei Jorão, que era ímpio, estava vendo o sítio, né? Não estou falando de sítio de fazenda não, sítio, porque ele estava sitiado, o exército da Síria estava ao redor de Samaria, e ele cavalgando perto dos muros, andando perto dos muros, e vendo se os sírios haviam reduzido o seu armamento, o seu exército, uma mulher chega para ele e diz: rei, eu preciso da sua ajuda.
Aí o rei olha para aquela mulher, porque o ímpio é assim, né? Você vai ver como o ímpio é. Ele olha para aquela mulher e diz assim: se Deus não te acode, quem sou eu para te acudir? Porque o ímpio é assim, quando a coisa está dando certo, ele olha e fala assim: Deus, valeu pela forcinha, hein? O ímpio, agora quando tudo está dando errado, o ímpio, ele culpa a Deus pela sua desgraça. Ele culpa a Deus pelas suas mazelas. Ele culpa a Deus pelos seus problemas. Indiretamente ele culpa a Deus. E ele diz: se Deus não te socorre, quem sou eu para te socorrer? Você quer que eu te socorra da eira ou do lagar? Aí a mulher olha e diz: não, rei, sabe o que é? É que ontem eu estava com fome, e a mulher que mora comigo também, e ela olhou para mim e disse assim: dá cá o teu filho, para que venhamos cozê-lo hoje, ou seja, fazê-lo de alimento hoje, e amanhã eu darei o meu filho, para que venhamos cozê-lo e comê-lo também. E aí eu fiz, rei, o que ela disse. Eu peguei o meu filho, nós cozemos o meu filho, comemos o meu filho ontem, e hoje eu cheguei nesta mulher e disse: dá cá o teu filho para que eu comamos. E ela escondeu o filho de mim. Ela escondeu o seu filho de mim. Rei, manda ela cumprir o que ela combinou para cumprir, para que a gente não morra de fome. Quando o rei Jorão ouviu aquilo, ele ficou indignado com aquela situação. Diz a palavra que ele rasgou as suas vestes, em sinal de revolta. Porque se até eu e você, que eu só estou te contando uma história, você já ficou sentindo repulsa dessa história, você já se sentiu mal só de eu dizer isso para você. Imagine só o rei ouvindo a mulher com a maior naturalidade, ela dizendo para ele. O rei Jorão ficou indignado. E olha só, o ímpio, quando ele fica revoltado com uma situação, ele quer achar um culpado. É sempre assim, você pode observar. O ímpio, quando ele está diante de uma situação desfavorável a ele, ele quer encontrar um culpado. Ele quer culpar alguém. Por exemplo, tem ímpio que culpa a sua desgraça. Ele culpa o pai, ele culpa a mãe, ele culpa o tio, ele culpa a tia, ele culpa os filhos. Já vi caso de pessoas que culpam os filhos pequenos, pela desgraça que ele tem na vida. Eu não queria filho. Para que você foi ter filho? Não se cuidou. Quer dizer, o ímpio, ele quer culpar alguém pela sua desgraça. Ele quer culpar alguém, mas o ímpio nunca olha e pensa que é por causa dele que a desgraça está acontecendo. Já vi ímpios culpando as pessoas, culpando a esposa, culpando o marido, culpando os filhos, culpando os pais e até culpando Deus pela sua desgraça. E ele diz: Deus não está vendo? Por que o meu casamento está em ruínas? Só que aí você chega para a pessoa e diz assim: por que teu casamento está em ruínas? Fala para mim, desde quando que isso começou a acontecer? Ah, desde que eu traí a minha esposa. Quer dizer, não foi Deus que foi lá no motel trair ninguém. Foi ele que foi. Só que ele culpa quem pela desgraça? Deus. A pessoa está, porque Deus não está vendo que eu estou desempregado, que eu estou passando necessidade. Aí você chega e fala: vem cá, meu filho, porque desde quando você está desempregado? Ah, desde o ano passado. Mas por que você foi mandado embora? Ah, é porque eu chegava atrasado todo dia. Aí o patrão falou que não dava para continuar, porque todo dia eu chegava atrasado, e aí ele me demitiu. Mas ele culpa Deus. Quer dizer, o Jorão é ímpio. É um homem que não tem temor de Deus, um homem que não se preocupa em andar no caminho de Deus. Aí vem a desgraça sobre o seu reinado, e a culpa é de quem? A culpa é de Deus, não é dele. Não, não é minha não, é de Deus a culpa.
Deus é o culpado desta ruína. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é o teu problema, Deus é a tua solução. Porque uma coisa eu te digo, Deus é o único que pode tirar você do deserto. Deus não é o problema, porque olha só, o ímpio diz, Deus é o problema, a religião é o problema, a crença é o problema. Jean Paul Sartre, que foi um pensador, um filósofo, ele disse, se Deus existe, nós temos que desatar as amarraduras que nos ligam a Ele, porque aí seremos felizes. De Karl Marx, ele escreveu dizendo, a religião é o ópio da sociedade. Quer dizer, o ímpio sempre culpa Deus, sempre culpa a religião, sempre culpa os preceitos de Deus. Porém eu digo, Deus não é o problema, Deus é a solução para o teu problema. Você quer hoje vencer o problema? Confia em Deus, porque Ele tem nas mãos a solução, em nome do Deus Todo-Poderoso. Diga assim, Deus não é o problema, Deus é a solução. Porque se a política fosse a solução, a gente não estaria nessa situação que o nosso país está. Se o dinheiro fosse a solução, o nosso país não estaria do jeito que está. Porque a verdade, Deus é a solução. As pessoas estão culpando a Deus, sendo que Deus é a solução. Porque olha só, o rei Jorão, ele vai culpar Deus pela situação. Olha aqui em 2 Reis capítulo 6, versículo 33. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei, as palavras do Jorão, eis que este mal vem de quem? Ele está culpando Deus pela sua desgraça. Ele está dizendo, vem do Senhor esse problema. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Quer dizer, ele está dizendo, essa culpa toda é de Deus. É Deus, por isso que eu não vou buscar Deus, porque Deus é o culpado. Só que alguém consegue esganar Deus? A pessoa pode culpar Deus o quanto quiser, só que ela consegue fazer alguma coisa contra Deus? Não consegue. Então o que ela faz? Ela faz contra os seus mensageiros. Ela não consegue fazer nada contra Deus, então ela pensa o que? Eu vou fazer contra os mensageiros dele. Por isso que vem perseguição contra você, por isso que vem afronta contra você, porque é assim, o ímpio, ele não consegue fazer nada contra Deus, então ele vai contra os mensageiros de Deus. O rei Jorão, ele diz o seguinte, olha o versículo 31, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Quer dizer, ele culpa Deus. Só que quem é que vai perder a cabeça? Quem vai perder a cabeça? O profeta. Quer dizer, ele fala, Deus é o problema. Só que quem ele quer cortar a cabeça? Do profeta. Aí Eliseu está dentro de casa junto com os anciãos. Aí eles estão conversando. E Eliseu era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Eliseu naquele momento sorri para os anciãos e dizia assim, vocês souberam da última? E os anciãos olharam para ele e disseram, não. Vocês não estão sabendo que aquele homicida, porque todo ímpio é homicida, ele está atentando contra a sua própria vida. Todo ímpio é homicida, porque ele está atentando contra ele mesmo. Ele está vivendo uma vida dissoluta, que vai trazer condenação e sofrimento para ele mesmo. Então olha só, ele diz, vocês ouviram a última deste homicida? E aí eles disseram, não. Vocês não ouviram? Ele mandou me cortar a cabeça. Mas ele havia acabado de falar, fora isso, em outro lugar. Os anciãos olharam para ele, para Eliseu, e disse, como? Vão até a porta e segurem a porta. Quando os anciãos chegaram na porta e se escoraram na porta da casa de Eliseu, vem o oficial.
Vem o general que o rei Jorão confiava e começou a esmurrar a porta e dizer: abra, abra, ordem do rei, Eliseu, filho de Safate, vem aqui para fora. E os anciãos segurando a porta, e o oficial esmurrando, os seus mensageiros esmurrando, para que Eliseu abrisse. Quando então o rei chega e diz: o que eu esperarei de Deus? Se é de Deus essa praga, se é de Deus essa situação a qual estou vivendo. E Eliseu, dentro da casa, ele levanta a voz e diz: assim diz o Senhor: amanhã a esta mesma hora haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Ele grita de dentro da casa. Quando ele grita isso, o rei Jorão para, escuta, e o oficial batendo na porta: pare, deixa eu escutar o que Eliseu está dizendo. Aí o oficial olha para o rei e diz: rei, você vai cair nessa. Esse homem está querendo ganhar tempo. Ele está querendo ganhar tempo para preservar sua cabeça. Ele vai fugir até amanhã. E aí ele vai dizer: nem que Deus abrisse janela no céu, fizesse janelas no céu, essa palavra poderia se cumprir. E Eliseu escutando lá de dentro da casa, o general falando isso, o braço direito do rei Jorão. Aí Eliseu grita lá de dentro: pois bem, com os teus olhos verás, mas deste milagre não comerás. Preste atenção, milagre não é para quem quer, milagre é para quem crê. Porque quando você crê, você vê a glória de Deus na sua vida. Meu irmão, você tem que crer no milagre, você tem que crer no poder de Deus. Aquele general não crê. Mas ele não quer sair daquela situação. Lógico que ele quer. Lógico que ele quer se ver livre daquela situação, daquela fome. Ele quer. Mas ele tem fé para viver o milagre? Não, ele não tem. Ele quer, mas ele não crê. Ainda que Deus abra a janela do céu, isso é impossível que esta palavra aconteça. Tem muita gente assim dentro da igreja, muita gente que vem, ouve a palavra, Deus libera o milagre, só que ela diz assim: já faz tanto tempo que esse problema está na minha vida, e esse pastor está dizendo que em 24 horas Deus vai resolver esse meu problema. Nem que Deus abrisse janela no céu, essa palavra se cumpriria. Desse jeito não vai acontecer mesmo. Porque, meu irmão, você tem que crer no sobrenatural de Deus. E eu vou te dizer, 24 horas é mais do que suficiente para Deus resolver todos os seus problemas. É só você crer e você vai contemplar o milagre em nome de Jesus. Ai, pastor, eu creio. Pastor, eu creio que Deus pode fazer o meu milagre. Eu creio, pastor, você crê? Eu creio que Deus vai fazer algo novo. Se você acha que Deus precisa fazer algo novo para resolver um problema antigo, a sua fé só mostra que é pequena. Porque Deus não precisa fazer nada novo. Todas as ferramentas que Ele precisa já estão à mão para trabalhar. Pastor, Deus não precisa fazer nada novo. Nada novo, é só uma palavra que Ele liberar, é só uma palavra que Ele disser, e a maldição se converte em bênção, e a crise se converte em prosperidade, e a bênção acontece na sua vida. Deus não precisa criar nada novo para fazer a sua história mudar. É só você crer no poder de Deus, e uma palavra dele vai fazer tudo diferente na tua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus não precisou criar nada. Deus não precisou chamar nenhum exército de fora.
Você quer saber o que Deus fez? Pastor, o que Deus fez? Lê aqui o que Deus fez. Vamos ler aqui. O que Deus fez? Versículo de número, capítulo 7, versículo 6. Vamos ler o que Deus fez. Aí eu vou te mostrar que Ele não precisou criar nada novo para isso acontecer. Olha só. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído. Passa um traço debaixo de ruído. Ruído de carros. Ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. O que Deus fez? Deus fez com que lá no arraial dos Círios estavam dormindo. Era de noite, tudo escuro. Aí eles começaram a ouvir um barulho, como se fosse um barulho, presta atenção, é um barulho, um ruído. Um ruído, como se fosse de muitos cavalos. Um ruído, como que se fosse de muitas carruagens, soldados marchando em direção do arraial. E olha o que os sírios pensaram, diz aqui. E os sírios, eles pensaram, diz aqui, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Ô pastor, mas Deus fez ouvir um ruído. Deus fez ouvir um ruído. Você sabe de onde que veio o ruído? De onde, pastor? Vamos identificar de onde que veio o ruído? Diz a palavra de Deus: Samaria sitiada, todas as portas trancadas. Você sabe que naquela época a cidade, ela tinha uma porta que era chamada de porta do lixo, que é onde todo o lixo da cidade era tirado. E ali ficavam os leprosos. Os leprosos ficavam ali esperando saírem o lixo da cidade, porque os leprosos não podiam trabalhar, eles não podiam cultivar, eles não podiam ter nada. Então o que eles faziam? Ficavam dependendo do resto de alimento que saía da cidade. Só que a cidade está sitiada. E a porta do lixo está fechada. Já faz dias que não sai um lixo sequer da cidade. Aí os quatro leprosos, eles olham um para o outro e dizem assim: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. A gente está aqui há dias e não sai um alimento de dentro de Samaria para que a gente se alimente. Aí eles pensaram: e agora, o que nós vamos fazer? Porque se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. A gente vai morrer. Aí eles pensaram: mas lá no arraial da Síria, dos sírios, lá no cerco, eles têm comida. Eles têm mantimento. Eles têm lá alimento. Já sei, vamos ir até lá. E vamos ir até o monturo deles, o lixo deles, porque o máximo que vai acontecer é eles não vão nos matarem. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos lá. Aí você diz: pastor, mas que tem a ver esses quatro leprosos com o milagre? Lê isso aqui comigo, versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem,
tão somente morreremos. Você lembra qual foi o horário que eles ouviram o ruído? Ao crepúsculo. E olha aqui o que diz aqui, diz que eles foram ao arraial ao crepúsculo, versículo 5, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos círios. Sabe uma coisa que você não sabe, que os círios também não sabiam? Só que os judeus sabiam. E para os círios, Deus simplesmente trabalhou no medo do inimigo. Eu vou te dizer o que era. Os leprosos, eles tinham uma espécie de manto que eles tinham que usar sobre o corpo. E esse manto tinha pequenos sinos presos. Então, na medida que o leproso ia andando, os sinos, eles iam balançando. Trem, 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 trem. Então, o judeu sabia que quando ele estava no caminho, e ele ouvia o som desse tilintar de sinos, era que tinha algum leproso à frente. Então o que eles faziam? Desviavam de caminho. Eles não se assustavam, eles sabiam que era o leproso. Só que os círios não sabem. Agora imagine tudo escuro. Tudo escuro. Aí eles começam a ouvir. Não 2, não 3, não, mas 4 leprosos com sinos balançando nas suas vestes. E se dirigindo na direção do arraial. Eles levantam assustados e eles dizem ao exército: os exércitos dos egípcios estão vindo. E aí Deus potencializa aquele barulho 1000 vezes mais alto. E eles dizem: agora estamos perdidos, salve a sua vida. Eles fogem. O inimigo valente foge. Meu irmão, esse problema foi valente até hoje, mas hoje Deus está movendo céus e terra para pôr um ponto final nesse teu problema, em nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Deus não precisou criar nada novo. Você está entendendo? Deus não precisou criar nada novo. Ele usou o que estava ali à mão e resolveu o problema. Deus vai usar o que está à mão. Você vai até se surpreender. Você vai: não acredito que Deus usou isso para resolver isso. Eu não acredito nisso. Quer dizer, o arraial dias em cerco, e Deus usa 4 leprosos, ou melhor, o sininho da roupa deles, para resolver um problema e expulsar um exército gigantesco. Você vai se surpreender, porque o teu Deus é expert nisso. Ele pega algo tão simples, tão pequeno, e faz algo tão grande acontecer na tua vida. Deus faz isso, Ele opera isso. Versículo 16: então saiu o povo e saqueou o arraial dos círios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Se cumpriu ou não se cumpriu a palavra do profeta? Só que olha aquele general, lembra que a profecia tinha um general também? Versículo seguinte, 17: e puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão responder ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta,
e ele morreu. Quer dizer, ele viu, mas não provou do milagre. Meu irmão, que a tua fé hoje seja firme em Deus, para que você veja e prove do milagre de Deus na tua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé no seu lugar, por favor. O ímpio, ele culpa a Deus pela sua desgraça. Mas eu digo a você que Deus não é o problema, Deus é a solução. Pastor, Deus é a solução? Sim, a solução. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, eu quero que você escute, para você ver que Deus não é o problema. Porque Deus disse assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que esperais. Qual é o fim que você espera para a sua vida? Eu acho que todos aqui esperam um final feliz, não é verdade? Ninguém, eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer: pastor, ora aí, porque eu quero morrer na míngua, na miséria, quero morrer sozinho, sem ter uma cova para me enterrar, pastor, ora por mim, para que Deus faça isso. Eu nunca vi isso. Pelo contrário, eu vejo as pessoas planejando o seu futuro, o seu fim, e elas falam: ah, eu quero que os meus filhos estejam encaminhados, que a minha família esteja unida, que eu parta desta terra em paz, sem dor, sem sofrimento. Tem gente que até fala assim: queria morrer dormindo, porque aí eu não via nada, não é? Quer dizer, ninguém pensa num final infeliz para a sua vida. E é o que Deus está dizendo: para dar a vocês o fim que vocês desejam. Você acha que se Deus fosse o nosso problema, Ele ia falar isso? Bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Você acha que se Deus fosse o teu problema, Ele diria isso para você? Deus não é o problema, Deus é a solução. Você tem que entender que Deus é a solução. E aí Deus diz, Ele continua dizendo: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor. Clama a mim, porque eu sou a solução para o teu problema. Clama a mim, porque eu sou a tua resposta em meio à escuridão que você enfrenta. Clama a mim e responder-te-ei. Lembre-se que quem se escondeu não foi Deus que se escondeu do homem, mas foi o homem que se escondeu de Deus. Lembre-se disso. Deus nunca se escondeu do homem. O problema é que o homem não busca a Deus. O problema é que o homem não clama a Deus. Deus disse: clama a mim, ore a mim, e eu te ouvirei. Vem até a minha presença, entrega a tua vida a mim, diz o Senhor, e vocês me acharão, vocês me encontrarão. Meu irmão, se você ainda não entregou tua vida a Cristo, entregue, porque Deus não é o problema, Deus é a solução. Deus não é o problema, Ele não é a causa, Ele não é o motivo. Deus é a resposta para o teu sofrimento. Deus é a resposta.
Os homens colhem por muitas vezes aquilo que eles mesmos plantam. O homem sofre consequências das suas más ações, das suas más decisões, das suas más atitudes. E depois culpam a Deus pela desgraça que estão vivendo. Não, Deus é o que pode tirar você desta desgraça. Deus é o que pode tirar você dessa situação ruim. Deus é o que pode mudar a tua vida. Por isso, entregue a tua vida a Cristo hoje. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você que quer nesta noite entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu orar por você. Não se detenha, não se acanhe, mas entrega a tua vida a Cristo, entrega a tua vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Se você está afastado, afastada, desviado, desviada, e quer se reconciliar com Cristo hoje, está aí no teu coração sentindo a necessidade de uma reconciliação, sai do teu lugar e vem aqui à frente que eu vou orar por você. Deixa eu orar pela tua reconciliação. Deixa eu orar pela tua reconciliação com Cristo. Se você está se sentindo um filho pródigo, uma filha pródiga, não hesite em vir aqui à frente. Não hesite. Só que agora eu vou falar com quem crê, não com quem quer, vou falar com quem crê. Porque talvez você entrou hoje aqui precisando de um milagre imediato na tua vida. Pastor, aquele povo precisava de um milagre imediato. E Eliseu foi à boca de Deus para dizer: amanhã, a essa mesma hora, haverá abundância de víveres na porta de Samaria. Escuta o que eu vou te dizer. Se você está precisando de um milagre imediato na tua vida, deixa eu orar por você. Vem aqui diante do altar, porque quem sabe hoje não vai ser liberado uma bênção como foi liberado na vida do povo naquele tempo. E amanhã a esta hora você estará de posse do seu milagre. Você estará de posse da sua bênção. Pastor, isso é impossível. Não, não é impossível. Não é impossível. Ah, pastor, mas isso é difícil. Não, não é difícil. Porque o teu Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, o tempo se sujeita a Ele. Não é Deus que se sujeita ao tempo, é o tempo que se sujeita a Deus. 24 horas é mais do que suficiente para Deus te dar uma resposta. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está se reconciliando com Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, pois eu quero me reconciliar com o teu Filho, Jesus Cristo. Eu quero sentir novamente a alegria da salvação e da vida eterna. Senhor, me abençoe neste instante, em nome de Jesus. E você que precisa de um milagre, você entendeu que Deus é a solução e não o problema. Então ore assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na tua presença, pois eu creio que o Senhor é a solução para esta situação que eu estou enfrentando. Senhor, estende agora as tuas mãos e toca na minha vida, traga solução para aquilo que parece não ter solução.
Meu Deus, resolve agora este dilema, este problema, esta dificuldade. Me dá a resposta, me dá a vitória, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, Senhor, aqui está este teu filho, esta tua filha, que está se reconciliando contigo neste instante. Pai, lhes perdoe os pecados, as falhas, os erros. Que o Senhor conceda o perdão ao teu filho e o perdão à tua filha. Meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos e abençoe esta pessoa com o seu poder, e que em nome de Jesus ela seja abençoada, ele seja abençoado. Pai, reconcilie o teu filho e a tua filha contigo. Olha para esses que já estão na tua casa, mas entenderam que o Senhor não é o problema, o Senhor é a solução para esta circunstância, para esta situação que essa pessoa está enfrentando. Pai, estende a tua mão, dá a solução para o teu filho, dá a solução para a tua filha, dá a solução para este homem, dá a solução para esta mulher. Tira as barreiras, tira os impedimentos. Pai, em 24 horas e até em menos tempo, o Senhor resolveu a fome de Samaria. Meu Deus, há pessoas que creem aqui no seu poder e creem que em menos de 24 horas este problema a qual ela entrou aqui enfrentando pode ser resolvido, pode ser solucionado. Então, Pai, estende a tua mão e pela fé, abençoe o teu filho e abençoe a tua filha. Coloca um ponto final nesta perda, neste prejuízo, nessa luta, nessa aflição, nessa dificuldade, em nome de Jesus. Sê com teu filho, sê com a tua filha. E Pai, quando findarmos a esta oração e esta pessoa se colocar de pé, que ela creia na sua vitória e creia no seu milagre, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.